merecia tanta graça assim, mas tua bondade sempre olha pra mim. Ele me ama sem fim, maior que o mundo é o amor que há. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, glória a Deus, abra suas Bíblias juntamente comigo. Daniel, capítulo 3, versos 7 ao 12. Glória a Deus. O Senhor já está na casa. Deus de mistério, aleluia. Daniel, capítulo 3, versos 7 ao 12. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Leamos a palavra do Senhor que diz: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Amém? Coloque a sua Bíblia na sua cadeira, façamos uma oração. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, toda honra, Deus, toda glória, Senhor Deus, e todo louvor nós damos a Ti, Senhor, porque o Senhor é único e digno, Senhor, de todo louvor. Senhor Deus, te peço, Pai, permissão, Senhor, e autoridade, Pai, que eu possa proclamar, Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, nessa noite. Abençoe, Pai, que saíram do seu lar, da sua casa, Senhor, e vieram, Pai, intercessão, Pai, ao Teu lar. Coloca, Deus, na nossa vida, Senhor, um coração de carne, Senhor, algo, Pai, que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Coloca, Pai, as Tuas palavras, Senhor, usa-nos, Senhor, e que toda honra, Deus, toda glória, Senhor, venha ser dado para Ti nessa noite. Amém. Glória a Deus. Você aceite glorificando a Deus nessa noite? Glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus aí? Glória a Deus, aleluia. Amados, estou muito feliz por mais uma vez poder trazer a palavra do Senhor, a qual Ele mesmo inspirou e fez, aleluia. E feliz, né? Porque o Senhor é um Deus de resposta. Aleluia. E Ele não responde somente nas grandes coisas, mas também nas pequenas. Glória a Deus. Se estamos aqui é por um motivo, é porque Ele nos escolheu. Glória a Deus. E trazendo essa mensagem a qual Deus colocou no meu coração, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, a qual tem como tema o som da música revelará quem eu sou. Glória a Deus, aleluia. Quando eu estava meditando essa palavra lá em casa, aleluia, no meu quarto, tinha algumas outras, mas essa tocou no meu coração. E eu me perguntei, quantas vezes a gente, muitas das vezes, se coloca de joelho perante uma situação e se entrega. Mas nessa noite, aleluia, isso vai ser quebrado.
porque independente do que for proclamado, nós vamos continuar de pé. Glória a Deus, aleluia. Quando nós falamos a passagem a qual nós lemos, muito conhecida na Bíblia, nós temos que voltar um pouco e conhecer quem era esse tal Nabucodonosor. Quem era esse rei a qual todas as províncias, reinos se tremiam diante desse homem? Qual força Nabucodonosor tinha para que toda a província, todos os povos se rendessem e se colocassem de joelho diante dele? Nós estamos falando, aleluia, de um homem a qual ele conquistou nada mais, nada menos do que Jerusalém. Quando nós falamos de Jerusalém, ele carrega sobre o seu fardo, sobre as suas costas, algo que aconteceu lá no tempo de Moisés. Porque o mar ser aberto, o povo sabia quem era o Deus de Israel. O povo conhecia quem era o Deus de Israel. A mesma forma que acontece hoje é quando nós tentamos tocar no ungido. Nós tentamos tocar conhecido o Deus desse ungido. Então, a Babilônia sabia o poderio que tinha, mas também sabia o que poderia enfrentar. Não amedrontado por essa situação, esse Nabucodonosor se coloca de pé, entra em Jerusalém, arrasta tudo, queima tudo, destroça e coloca Israel como cativeiro novamente. E quando nós vamos ver a história, aleluia, mostra que diante desses povos, Nabucodonosor escolhe alguns jovens, alguns separados, homens, aleluia, preparados ali, que tinham a capacidade, a inteligência para cuidar também do seu reino. E entre esses povos estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual nós lemos. A primeira coisa que chama a atenção dentro dessa história, antes de nós chegarmos nessa parte, é a origem, aleluia, a qual eles eram e aonde eles chegaram. Muitas das vezes o cristão ele acha, aleluia, que o lugar vai mudar ele, mas não. Nós cristãos temos que mudar o lugar onde nós estamos. A terra de Israel estava distante, mas o Deus que estava na terra de Israel também estava no coração desses 4 homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que é isso? Não é aonde nós estamos, mas é quem nós carregamos dentro de nós é que conta. Não é aonde nós pisamos os nossos pés ou na situação em que nós estamos vivendo, mas é quem está dentro de nós é que conta. A primeira coisa que acontece, a Bíblia revela que entrega a eles manjares, comidas, só que antes de chegar essas comidas a eles, essas comidas, esse alimento era oferecido a outros deuses. Eu abro um parêntese aqui para ir lá na igreja. Imagine eu e você, somos cativos de um povo estrangeiro, temos uma promessa sobre a nossa vida, temos uma palavra jogada sobre as nossas vidas. O mesmo Deus que prometeu também é o mesmo Deus que nos deixou ser levado em cativeiro. Aí eu imagino como nós se colocamos nessa situação. Se Deus era por nós, então por que Deus nos abandonou? Qual é agora, aleluia, meu dever para um Deus que me deixou ser levado em cativeiro? O que chama a atenção é que mesmo diante do cativeiro, é entregue comidas a eles, mas eles rejeitam e não se oferecem, aleluia, como alguém que aceitaria uma comida oferecida a outro Deus. O que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, que mesmo levado em cativeiro, mesmo em estado de escravidão, eles ainda permanecem fiel ao Deus de Israel. Não era a terra deles, não era o momento deles, mas a honra e a fé continuaram. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E Nabucodonosor, no grau em que chegou, era necessário para ele se ver como um Deus. Afinal de contas, ninguém podia lidar com Nabucodonosor. E todo ser que se coloca numa posição tão grande como tal, eles querem se mostrar para o povo. E a ideia do rei Nabucodonosor era: eu vou fazer um estátua de ouro, aproximadamente 30 metros de altura. E farei um decreto muito simples, que todas as vezes que tocar qualquer tipo de música, seja harpa, seja qualquer coisa, todo o povo da Babilônia terá
a se ajoelhar perante a Deus, mostrando que o poder não está na mão deles, mas está na minha. O decreto era muito simples, mas o decreto veio para afrontar a fé daqueles que não se prostravam. Eu disse que no início eles negam a comida, se colocam à disposição e falam: olha, só fornece pão e água, e vocês vão ver que no final de tantos dias nós vamos estar melhores do que aqueles que estão comendo comida oferecida. O rei sabia aonde ele estava se metendo. A corte real sabia aonde eles estavam se metendo. Então eles fazem esse decreto que parece simples. E quando nós falamos de decreto, muitas das vezes muito cristão superman, vamos dizer assim, é aquele que não pega, que não é, não se vê baixo, aquele poderosão. Fala: não é um decreto que vai me colocar de pé, de sentado, na luz de joelho, não é nada, eu sou crente de amor. Mas nós vimos no nosso país, quando surgiu um decreto que as portas da igreja tinham que permanecer fechadas, nós tivemos que sair. Não como o mundo vai dar o segredo, não como o mundo esperou que fosse, porque infelizmente, irmãos, muitos se dispersaram. Mas a igreja viva se colocou de pé. Se a igreja está fechada, eu vou para o monte. Se eu não consigo atravessar as portas da igreja, vou subir para os montes, vou embaixo das árvores, mas o meu Deus vai continuar sendo adorado. O decreto ele vem para isso, a lei no nosso país é para isso. Sai-se uma lei, nós temos que seguir. Agora existem leis que vão surgir, que vão contra a nossa fé. E nós vamos nos colocar em uma posição que ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós negamos a nossa fé para seguir a vontade do homem. E naquele tempo estava nessa situação. Aleluia. Ninguém é de fé. Erramos, pecamos, somos falhos. Imagine você nessa situação, é igual o Jó. Estou vivendo o que Jó viveu. Mentira. Aleluia. Ninguém aqui enterrou 10 filhos. Mas chega coisas na nossa vida que vai testar a nossa fé. E muitos estão brincando de ser crentes, achando que estar na igreja é o suficiente. Quando vir o desafio, quando vir a afronta, quando vir o decreto sobre a tua vida, como nós vamos agir? O decreto surge. E aí? Eu me coloco de joelho diante da situação ou permaneço de pé? Quando se tocar a música, qual será a minha relação? Como será que eu vou lidar com a situação? Quando a música tocar, qual será a minha situação? Que música é essa? É a situação que tu vive, que eu vivo. Aleluia, vou falar. Existe o tal do crente bombeiro, que nós vimos e aprendemos aqui no estudo. Quem é o crente bombeiro? Só aparece na igreja quando tem crise. O crente bombeiro, ele chega na igreja, a crise passa, ele vai embora, não é assim o bombeiro. O bombeiro só vai no lugar quando está incêndio, quando tem um problema. Resolvido o problema, ele se afasta. Nós somos assim, irmãos, infelizmente, muitos são assim. Só estão na igreja porque estão vivendo em crise. A crise passa, se afasta de Deus. Quando a música toca, é o primeiro a se colocar de joelho. Deus não quer crente assim. Ele escolheu a dentro a cada um de nós. Nada nessa terra, irmãos, escutam bem. Nada nessa terra acontece por acaso. Tudo é permissão de Deus. Ah, mas eu estou lá, ninguém me vê, ninguém me toca, ninguém me enxerga. Mentira do diabo. Se tu está aqui é porque Deus te escolheu. Deus apontou o dedo e falou: ele é ela que eu vou levantar. Me prova na Bíblia de provo. Eu imagino lá no céu uma reunião e Cristo, aleluias, se coloca no céu. Olha, para quem eu vou me revelar primeiro? Ele encontra uma mulher junto ao poço e fala: olha, eu não vou me revelar para os meus irmãos, eu não vou me revelar para os meus discípulos,
nada. Traduz isso, traduz. Ele te escolheu quando ninguém te escolheu. Nada acontece por acaso. Tudo é permissão de Deus para que algo grande aconteça lá na frente. Aleluias. Então surge o decreto, a música é tocada, o povo se reúne, Nabucodonosor está no seu trono, a lei está contra Sadraque, Mesaque, Abednego e Abiatar. Eu imagino a multidão se colocando de joelho e 3 homens em pé. Alamanaço. A matemática é muito simples. De 100, 97% se ajoelhou, 3% se coloca de pé e permanece de pé. É o Rei dos Reis, é o cara da vez, é o Todo-Poderoso que está falando, é Nabucodonosor. Mas eu não troco a minha santidade, eu não troco a minha fé não é negociável. Aleluia, o que Deus me entregou não é negociável. Imagine eu e você, estamos de pé, a multidão está de joelho, a nossa fé está elevada, estamos fazendo a vontade de Deus, mas somos fofoqueiros. Eles olham e veem que tem alguém diferente no meio do povo. Agora eu vou soltar, Jesus. Sabe aquele cara que só porque ele não cresce, não quer que o outro cresça? Só porque ele não tem coragem de fazer o outro que tem, não pode fazer. São esses os fofoqueiros. Eles olham, tem 3 em pé. Eu estou aqui de joelho, mas porque eles estão de pé? Vamos correr, vamos decorar, vamos falar. Todo mundo de joelho, mas tem 3 ali, que estão de pé. Traduzindo, olha lá, tem 3 fazendo, eu não faço, mas não deixa eles fazerem não. Está entendendo? Está entendendo a situação? Se eu não faço, o outro não pode fazer. Se eu não canto, o outro também não pode cantar. Se eu não prego, o outro também não pode pregar. Se eu erro, aleluia, o outro também tem que errar. Se eu não sou, o outro também não pode ser. É balela de Satanás. Aleluia, a Bíblia fala, alegria que se alegram e choram os que choram. Uma vez crente, sempre crente. Mas deduram Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Eles entregam os 3. Eu imagino Nabucodonosor se colocando de pé. Manda chamar. Vamos ver quem é esses aí. Vamos ler o decreto de novo. Vamos traduzir o decreto. Acho que eles não entenderam o que estava escrito no decreto. Chamaram Sadraque, Mesaque e Abednego. O que chama a atenção é que eles já tinham cargos. Eles já tinham sido promovidos por Nabucodonosor. Aí eles colocam diante dele. Aleluia. E a resposta, muitas das vezes, é o que vai fazer a direção da nossa vida. A nossa vida, se você não percebeu ainda, é tomada por decisões. Aleluia. E cada decisão que nós tomamos afeta a direção que nós vamos. Aleluia. Seja qual for. E o rei está de frente desses 3 homens. A Bíblia fala que o rei pega e começa. Olha, vamos trazer para o lado brasileiro que eu gosto. Olha, estão dizendo aí que vocês não estão ajoelhando. Mas olha aí, tem um decreto que eu escrevi, que eu mandei falar, que quando qualquer som de música no reino tocasse, o povo tinha que ajoelhar para me adorar. Vão tentar te amedrontar, vão tentar te parar. Talvez você não sabe hoje, até hoje, mas hoje eu te digo, sabe aquela vez que tu tentou cantar e alguém
ele falou, não canta nada. Sabe aquela vez que você tentou pregar e falava, não prega nada. Sabe aquela vez que tu tentou vir na frente e falou, falar, só vai falar besteira. Foi alguém tentando te amedrontar. Foi alguém tentando te parar. Talvez fosse até grande diante dos homens, mas diante do meu Deus, não é nada. Aleluia! Nabucodonosor achou que era alguma coisa. Nabucodonosor achou que ali naquele instante ele era alguma coisa. E ele diz o decreto: por que vocês não se ajoelharam? Afinal de contas, a punição para quem não se ajoelha é a fornalha. Nabucodonosor estava tranquilo. Olha, é a fornalha. Não se ajoelha, cai na fornalha. É simples. Traduzindo, se eu não fizer o que o mundo quer, Satanás vem um peso sobre mim. Mas o que Satanás não sabe, talvez não sabe, ou eu e você não sabemos, é o que está acima de nós é muito maior do que o inferno inteiro. O que Nabucodonosor não entendeu é que a vida, aleluia, de Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha importância se não fosse para adorar a Deus. O que nós não entendemos no tempo de hoje é que nós somos pó da terra, nós somos nada, nós somos pessoas que nascemos vivos, fazemos a vontade de Deus e não morremos. Nós nascemos com um propósito fixo, que é adorar a Deus a todo tempo. Nós nascemos com a boca para agradecer o nome dele. Nós nascemos para adorar a Deus. Aleluia. Chegará o tempo em que de onde nós viemos, um dia nós retornaremos, que é a terra. Isso é para todos, irmãos. Aleluia. O tempo em que eu tenho aqui na terra era somente para adorar a Deus. Então por que eu não adoro? É porque o inferno colocou um tal de livre-arbítrio, que é a decisão de escolha que nós temos de adorar ou não adorar. Vou traduzir para você. Por que isso existe? Porque Deus é justo. E a sua própria justiça, aleluia, o impediu de fazer com que nós não tivéssemos essa escolha. Imagine, eu adoro a Deus porque eu sou obrigado. Deus não precisa disso. Por que isso afetou o céu? Porque o céu também era criação de Deus. Por que a rebelião começa no céu? Porque Deus também queria aqueles que estivessem do lado dele, porque era da sua própria vontade, não contra a sua vontade. Por isso, uma terça parte do céu cai. Você tem a decisão, mas você nasceu com o propósito de adorar a Deus, de engrandecer o nome, de glorificar o nome dele. Mas a minha voz não é bonita, quem se importa com voz? Sabe como, aleluias? Sabe como Davi fazia para o espírito mal saía de Saul? Era com harpa, tocava harpa. Aleluia. Muitas das vezes a tua lágrima fala mais que tua boca. Está entendendo? Deus não precisa de voz bonita. Deus precisa de adoração de verdade. Deus precisa de coração quebrantado. Deus necessita que tu clame, que tu ore, que tu busque com o coração aberto. Não é para impressionar o homem, é para impressionar a Deus. E a situação a qual os homens estavam. E a resposta é linda, irmãos. Muitas das vezes nós somos colocados contra a parede. E a nossa decisão vai dizer para onde nós vamos. A Bíblia fala que o rei fala: olha, se vocês não fizerem, fornalha. E eles falam: olha, rei, você pode me matar. Você pode fazer comigo o que você quiser fazer. Mas eu não adorarei a outros deuses, senão, meu Deus. A Bíblia fala que Nabucodonosor se ira ao ponto de fazer uma nova ordem. Fala: olha, sabe a fornalha que já está acesa? Aqueça 7 vezes mais. Estão diante da morte. Aí eu não entendo, irmãos. Porque se aqueles homens foram capazes de lidar diante da morte,
nós não somos capazes de lidar diante de uma situação, de um momento ruim, de um dia complicado. Nós somos muito mais que isso. A Bíblia fala que ele manda aquecer as fornalhas 7 vezes mais. E pede para os soldados mais fortes do seu exército, escute isso, que também é revelação do céu. Os seus principais soldados escoltassem Sadraque, Mesaque e Abednego até a fornalha e ali a jogassem. A fornalha estava tão quente, mas tão quente, que a Bíblia fala que os homens que estavam levando, os mais poderosos do exército de Nabucodonosor, morrem instantaneamente. Era Deus falando para Nabucodonosor quem era o Deus de verdade. Era Deus dizendo: olha, Nabucodonosor, os seus melhores estão aqui, mas eu nem preciso tocar. O fogo já vai consumir. Aleluia. Traz para a parte de hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Você, quando vive algo diferente do que o mundo vive, você também vai viver milagres diferentes do que o mundo está acostumado a ver. Quando nós enfrentamos a situação, quando nós enfrentamos o decreto, nós vamos viver algo que o mundo não está acostumado a ver. Só vive milagre quem crê em milagre. Só vive milagre quem tem fé para suportar milagre. Não é de qualquer forma. Aleluia. Você pode até viver um momento, mas só vive mesmo quem supera o problema é quem consegue ter fé para viver o milagre. Que é isso? O momentâneo ele passa, irmãos. Você vem para a igreja discutir isso. O hino é bom, a pregação é boa, aquele momento me restaurou, mas o mesmo problema começa de novo quando eu saio pela porta. Existe a diferença daquele que quando vem, recebe o milagre, recebe e sai, o problema já não existe mais. Aleluia. Não é algo momentâneo, é algo para ser marcado. Está entendendo? A Bíblia fala que eles entram na fornalha. E a minha Bíblia diz que eles estavam caminhando, andando. Aleluia. E o que chama a atenção não é isso. É que naquele dia Deus se revela a Nabucodonosor. A Bíblia fala que ele olha para dentro da fornalha e já não tinha mais 3, mas ele enxerga um 4 homem. E qual é a descrição que Nabucodonosor faz por 4 homens que estavam ali dentro? É simples. Há um homem que é semelhante ao homem dos deuses. É semelhante ao homem de deuses. Nabucodonosor está dizendo, ele é um cara diferente. Tinha alguém dentro da fornalha diferente. Aleluia, vem a revelação. Você pode até estar dentro da fornalha, mas não vai estar sozinho. Deus pode te dar permissão para você estar lá dentro da fornalha, mas você não está sozinho. Ah, mas você não conhece a minha história. Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi, é que ninguém mede a história um do outro em comparação. A tua dor, para mim, pode ser nada, mas para você é muita coisa. E a minha dor para você pode ser nada, mas para ti é muita coisa. Aleluia. Só vive o problema que está dentro do problema. Aleluia. Mas eu tenho a certeza do que a Bíblia diz. Você pode estar lá dentro, mas sozinho você não está. E o que chama a atenção, Deus, ele é exaltado até com aqueles que fazem problema acontecer. Aleluia. O mesmo Nabucodonosor levanta do seu trono, a multidão está olhando. Afinal de contas, imagino eu que o rei queria punir alguém por não seguir um decreto. A punição, aleluia, era severa. Então o que se fazia? Quando alguém quer mostrar o poder que tem, ele chama a nação, coloca no ambiente e mostra, olha aí, ó, quem não seguir o que eu estou fazendo,
vai ter essa punição, vai sofrer isso. A multidão de joelhos, eu acredito que estava de pé, olhando o que iria acontecer. Mas o mesmo rei que mandou colocar lá foi o mesmo rei que gritou mandando tirar. Tirem Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o Deus dele livrou eles da fornalha. Traduz, o que tu está vivendo hoje é temporário. Aleluia. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem mais. Quem aqui nunca viveu dias ruins e no outro dia foi só alegria? Quem aqui não viveu dias ruins, irmãos? E no outro dia o problema foi embora, a solução veio, o sorriso voltou. É normal. O mesmo rei que fez o decreto que todos deveriam se ajoelhar diante a estátua dele, foi o mesmo rei que manda chamar todos os seus servos e fala: olha, anota aí que eu vou fazer um novo decreto. Escreva que todo aquele que falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado. Não só ele, mas toda a tua casa. Que é isso? É Deus falando assim: olha, eu pego aquele que te humilhou e faço reconhecer que não é meu servo, que não é minha serva. Eu pego aquele que te humilhou, que te colocou para baixo e mostro que eu sou Deus na tua vida. Aqueles que entraram, aleluia, na fornalha, não só saíram, mas foram abençoados. Aleluia. Deus não entrega nada por incompleto. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo é permissão de Deus. Tudo é para algo acontecer. Mas deu errado. Coloque nas mãos de Deus. Fala: Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Aleluia, mas eu não consigo. Alegre, irmãos, todo mundo consegue. Se alguém conseguiu, você também consegue. A Bíblia é referência disso, porque se alguém deu conta, também deu. Se alguém sofreu por Cristo, por que eu não posso sofrer por Ele? Se alguém foi ao ponto de ir com fornalha só por amor a Ele, porque é mais fácil negar. É mais fácil entregar. O carnaval está aí, só não sabe o que aconteceu. Como eu me entrego, o carnaval é simples. Chega um amigo, uma amiga, fala: olha, vamos. Se entregou. Deus te escolheu para andar em contramão ao mundo. Aleluia. É você olhar para trás, assim como eu hoje, graças a Deus, posso falar isso. Olhar para trás e dizer: tudo que eu fiz para mim. Olhar para trás no tempo da juventude que nós tivemos, falar: o que eu fiz e valeu a pena. Os nãos, os para lá, os afastamentos, as orações, os dias de domingo todo na igreja, a minha esposa é igual, tudo valeu a pena. E olhar e falar: olha, hoje nós temos paz, para que o diabo não chegue em nós e ofereça qualquer coisa, e nós viemos a cair. Mas tem gente que brinca de ser crente, achando que Deus não vê. Um dia está aqui, outro dia está pecando, está se prostituindo, está se entregando. Tem gente que brinca de ser crente, cuidado. Mas se eu não viver isso agora, que dia que eu vou viver? Deus tem o melhor para ti. Deus tem o melhor para você. Se não aconteceu agora, porque não é para acontecer. Aleluia. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que fazer uma reflexão. Quem eu sou quando a música toca? Que tipo de crente eu viro quando a música toca?
quando a situação bate na minha porta, quando a afronta vem, quando a palavra contrária vem, quando o julgamento vem. Irmãos, todos nós somos aptos de erros. Escute isso, não é o altar que muda isso. Não é um terno, uma gravata que vai te tirar do mundo de complicações. Todo mundo peca. Está entendendo? Não tem super-herói aqui dentro, não. Ah, eu estou lá, estou forte. Todo mundo peca, todo mundo erra. Todo mundo se coloca de joelho às vezes, se prostra, tenta abaixar. Mas o que vem depois é o que conta. Quem somos nós depois que a música toca? Ah, pequei, Senhor. Eu vou continuar pecando. Vou continuar errando. Coloque uma coisa na sua cabeça, você é de carne e osso. Nós somos. A igreja é. Eu lido com 12 pessoas, pensa no sofrimento. Toda hora é um assunto diferente. Imagina o pastor que lida com 70, 80 almas. Aí vem o irmão lá de longe. Ah, pastor, fulano está falando mal de mim. Vai falar, irmãos, porque nós somos seres humanos. Vai falar. Nós somos aptos de erros. Tu acha que ninguém nunca falou mal de tu? Teve um dia que eu preguei aqui, fiquei até feliz. Nossa, hoje Deus me usou. Quando eu baixei o pé aqui, fui até naquele negócio, chegou no meu ouvido e falou: não, tu precisa melhorar. Tu foi ruim? Eu falei, meu Deus. Amém, irmão. Já pensou? Nós somos assim, irmãos. Todo mundo erra. Todo mundo peca. Tira a primeira pedra que nunca pecou. Mas e aí? Vai ficar prostrado? A música está tocando faz tempo. Vai ficar de joelho, vai ficar medroso, chorando. Tem umas meninas lá no trabalho que eu tenho até medo de brigar, porque as meninas choram. Aí eu conversando com um amigo meu lá no trabalho, eu falei, ele falou, Thiago, é complicado. Porque a pessoa não aguenta a pressão. Sabe o que eu ouvi uma semana depois que eu me tornei supervisor lá, meu chefe falou isso, falou, teve uma situação que aconteceu, e eu sou assim. Eu falei para ela, olha, se eu errar, eu vou falar, não vou mentir. Né? Porque quem mente é filho do diabo. Aí aconteceu uma situação, ela tinha isso que não era. Aí já me assim, né? Ela falou, escuta o que ela falou. Se for para ter um supervisor que deixa acontecer isso, eu não preciso de ninguém. Aí eu vou acompanhar ele chorar. Aí eu virei para ela e falei assim, tá certo. Tem crente que é assim, no meu Deus Pai do Senhor. Vou soltar tudo hoje, todo mundo glória. Me deu Pai do Senhor. Aí tem um que vou falar. Aí tem uns que falam, a igreja não faz nada. Aí quando faz, não participa. Vou falar mais. Quanto dia de ensino aqui, né? Chegaram, o pastor chegou em mim, né? Chegaram para ele, falou, o pastor chegou em mim e falou, Thiago, a partir de hoje não pode mais direcionar perguntas para pessoas X ou Y. Assim, não pode direcionar perguntas para ninguém. Deixa aberto, fala com quem. Porque teve gente que reclamou, falou que não vai, porque você está fazendo assim. Beleza, fiz. Veio? Não. Desculpa. Nós temos que parar de dar desculpa e achar que a obra é só isso. A obra não é só isso. Quantos anos nós temos de ministério? Hã? 10 anos? 10 anos de ministério? 10 anos de ministério. Cadê nossa igreja própria? Cadê as almas? Cadê o evangelismo? Cadê os membros do grupo? Ah, não participo porque fulano está lá. Que céu é esse? Que céu é esse que tu vai e eu vou? Não participo porque esse fulano está lá. Então ou tu vai para o inferno ou outra pessoa vai. Alguém tem que ir. A verdade é essa, irmãos. Eu não dou para o Senhor, vai, irmão, porque eu estou com raiva dele. Vai para o inferno, então. Aqui não é capela, não, para ter céu separado. É
igual o Alto da Compadecida. O padre chega no céu e fala bem assim: ah, será que aqui tem um lugar reservado para os padres? Não, irmãos, o céu é único, a mesa é uma. Aí chega a irmã, eu vou falar, pastor. Aí o pastor marca a reunião, como é que é? Grupo de varões. Aí eu, meu Deus, o pastor vai me matar que eu cheguei atrasado. Aí quando ele tem o pastor Roberto. O que é que nós vamos fazer? Falar mal dos outros, não tinha nada para fazer. Estou brincando. Então vamos falar dos projetos da igreja. Aí nós escolhemos o nome do grupo, que eu olhei assim. Pastor Leo, mas é o primeiro. É o primeiro. O primeiro não tá bom. Deus tem noção. Escolhemos o nome, ficamos. Mas cadê os varões da igreja? Ah, mas eu sou tímido, vou falar, Jesus. A Bíblia é clara e não mete esforço. Os tímidos não herdarão o reino do céu. Por que eu vou falar isso? Porque em algum momento tem que abrir a boca para falar de Jesus para alguém. Tu tem que pregar, tu tem que louvar, tu tem que agradecer o nome do Senhor. Aí a missionária Diana, a missionária pastora Diana, irmãos, eu me senti todo, porque eu falei para a Jéssica, ela não vou hoje não. Por quê? Porque ela se fala, mas teve satisfação aí. Aí vem a pastora, irmãos, tem ensaio. Aí uns não for, não vai por quê? Não vai por quê? O que te impede? Sabe, eu vou falar, gente. Sabe o que me chamou a atenção? Eu vou soltar essa. Pastor, foi estratégia do pastor. Eu quero. Pastor falou assim: vou marcar um reunião na quarta-feira. Aí eu falei: Giovanni, pastor, vem cá. Eu vou falar. Eu sou assim. Quem vir nessa reunião é porque pode vir nos cultos de quarta. Se não vem é porque não quer. Por que isso? Porque conseguiu vir para a reunião, mas não consegue vir para os cultos. A igreja precisa de você. Enquanto você não colocar a mão no arado, a gente não sai daqui. Vai ser 10 anos. Vai virar 20. Vai virar 30 e vai ficar na mesmice. A igreja é boa, Deus vai agir, mas nós não vamos estender as nossas tendas. É desse jeito. Qual é o pensamento da igreja? Creio eu. É estender as tendas. Para quê? Para um dia mandar Laís louvar lá no Maranhão, mandar fulano ir lá, pregar lá no Egito, lá no Japão. A gente não pode sonhar baixo. Não pode. Quem sonha baixo não alcança nada. Quem sonha baixo não tem motivação para alcançar coisas grandes. É aquele cara, aquela mulher que vive na mesma função a vida toda e tá bom não, meu irmão. Ah, eu não vou, já tô velho, não quero mais saber de obreiro, não. Por quê? A igreja necessita de você. A igreja, escute bem, Deus não. Tem gente que acha que Deus precisa de você ou de mim. Deus não precisa. Entenda isso. É uma diferença grande. Deus não precisa de mim e Deus não precisa de você. Nós precisamos de Deus. Ah, mas por que eu vou falar? Oh, meu Deus, estou gostando, Jesus. Meu Deus do céu. Aí chega o abençoado e fala bem assim: ah, então, a igreja não salva ninguém. Não salva. Em casa, eu falo, agora estou pegando em mim também. Em casa não tem tempo para a Bíblia. Em casa não tem tempo para isso. Tu acha que tu vai adorar em casa? Deus quer te levantar aqui dentro mesmo. É onde tu pega a Bíblia e lê. É onde tu ora. É onde tu medita, é onde tu engrandece o nome do Senhor. É aqui que tu tem que crescer. Ah, eu vou crescer em casa. Só se for de tamanho. Cresce não, irmãos. Tá entendendo? Crente tem que falar, tem que falar. Nós somos a igreja que prega a verdade. E se nós não acordarmos, nós vamos sair do lugar não, irmãos. Quarta-feira, vou falar agora, vou ligar para você. Estamos começando um estudo bíblico de Gênesis e Apocalipse. Mais importante, depois da minha viagem.
Viajar? Então, vamos começar. Escute isso. De Gênesis a Apocalipse. Ah, é só uma pessoa? Não, é várias pessoas que vai dar e não interessa o nome. É igual aqui. Se soubesse para pregar, acho que alguém descobriu quem veio. Né? Alguém descobriu e falou, não, nada. É assim que funciona, irmãos, infelizmente. Vou falar agora uma história que aconteceu comigo. Saí daqui de Brasília, pior erro da minha vida. Saí de Braslândia para ver um anão pregar lá em Ceilândia. Um anão. Nada contra os anões, mas fui ver o anão pregar. Minha bênção está aqui em Braslândia. Aí eu peguei o carro, enchi de gente e fui para Ceilândia. Vou ver o anão pregar. Cheguei lá, o anão está pregando. E eu falei, cara, tô em Ceilândia, perigoso, né? Aí eu fui no carro, olhei o carro está lá ainda. Voltei. O anão está lá pregando. Aí eu fui 3 vezes. Aí na segunda eu vi o carro, estava lá, olhei. Voltei para a igreja grande, né? Atrás de profecia. Aí tu acha que hoje teve alguém que faltou? Deus está me falando que foi atrás de profecia, não vai encontrar. Deus quer falar contigo aqui dentro. Tu não precisa, não é que não pode, escute isso. Pastor, ele dá total liberdade de você visitar quando não tem culto. Agora tem culto, compromisso com a igreja. A verdade é essa. Dou aqui do aí. Tá aí, eu vou estar gravando, depois eu vou postar. Aí fui, na terceira vez Deus me deu a lição. Aí eu virei, olhei pro carro. O carro nem era meu, era do meu irmão. Aí eu olhei e falei, cara, o vidro tá muito transparente. Aí chovendo um pouquinho, né? Aí eu fui encostando o vidro nítido demais. Fui encostando, já vou entregar. Roberto demorou. Aí eu olhei, quebraram os vidros, jogaram uma pedra, quebraram o vidro, roubaram o som. O carro nem era meu. Aí eu falei, Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu olhei, aí vi um carro da polícia. Moço, me roubaram. Aí ele, é isso aqui, ele levantou o som, trouxe a carcaça do som. Eu, é esse mesmo. Aí ó, pegamos ele. Aí, vamos lá para a delegacia, vamos. Aí nós fomos. Chegou lá na delegacia, tinha um drogado, tinha um cara que entrou com a arma. Eu nunca passei tanta culpa na minha vida, agora eu não volto para Ceilândia mais nunca à noite. Aí meu pai foi, tentaram fechar meu pai na coisa para roubar o carro. Uma noite só, eu falei, nunca mais você vai poder pregador. Assim não. Eu vou, né? Não atrás de profecia, eu vou para ver uma boa, porque já fui outras vezes. Mas irmãos, a gente tem que dar mérito para a nossa casa. A honra está aqui. A palavra está aqui dentro. Era para quando a missionária, a pastora chamar aqui as irmãs, a igreja se levantar. Nós somos um corpo. Era para quando o pastor falou, vamos fazer um grupo de varões, os varões colocar à disposição. Né? O primeiro hino vai ser, como é que é? Plena Paz de Santo Igual. Já mandei no grupo. Quem não sabe cantar, irmãos, adore do jeito que você sabe, cante do jeito que você sabe. Você acha que não doeu? Quando eu preguei, saí aqui ver um irmão, então perdão, mas não pregava nada também. E aí a pessoa que não fazia nada, chega aí e fala, tu não fez nada, tem que estudar mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Doeu, irmãos. Só que se eu der ouvido, eu paro. E Deus não me chamou para parar. Alguém precisa ouvir a minha voz, mesmo que não seja as melhores. Alguém precisa ouvir a minha voz. Alguém precisa ouvir a tua voz. Alguém precisa de você nessa terra. Tu não nasceu para morrer. Nós somos valiosos. Então, irmãos, a igreja é nossa, não é do pastor. Esse é o templo que nós cuidamos. Aqui é nossa casa. O céu é um céu. Se tu tem alguma coisa com teu irmão, peça perdão. Faça as pazes, volte. Ah, mas ele não quer. Se tu fez tua parte, então é ele que vai para o inferno. A Bíblia é tão inteligente que ela mesmo deixa implícito salvação individual, meu irmão. Faça a tua parte. Chega e fala, olha, irmão, fiz isso, fiz aquilo, me perdoa. Vamos viver em santidade, comunhão, o mesmo Deus sendo adorado. Nós não precisamos de divisão dentro da nossa casa. O melhor culto não é aquele culto que tu recebe, mas é aquele que tu aprende.
Conhecimento, ninguém te tira. Ah, mas eu sei tudo, sabe? Não. Nós lemos. Quanto nós mais lemos, mais nós sabemos que não entendemos nada. O pastor inventou de fazer uma campanha de 12 dias. Me colocou para pregar no primeiro dia. 11 sextas-feiras sem eu pregar. Esperando. 11. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Teve alguma mensagem repetida? Ela se renova. O ponto mais importante da casa do Senhor não é porque eu cuido, mas é o de quarta-feira, quando nós aprendemos, quando nós tiramos as nossas dúvidas. Olha, aqui estou passando por isso, não estou passando por aquilo. Será que foi que me veio fazer isso ou aquilo? É isso que nós aprendemos aqui, irmãos. Vai ter o culto do avivamento, vai ter o culto de bronca, vai ter o culto de receber notícia. Amém? Amém? Pastor, pode contar para a igreja? Amém. O grupo de varões vai ter mais varões? Ih, vocês... Rapaz, vou fazer uma coisa aqui, eles vão pegar o microfone, segura aí. Esse recado você passa esposa, levanta as mãos, esposa, as esposas. Esposa, só tem que ser esposa aqui. Esposa. Você tem um poder, e tu também, viu, outra minha? Pode obrigar teu marido. Te obrigar teu marido a participar. Olha que bonito. Como é isso? Vou te explicar. Chega no teu marido e fala, meu bem, a partir de hoje você está no grupo de varões. Ouviu, né? A partir de hoje, mas como assim? Não, você está. O marido, tá bom, eu vou. Você está entendendo? É assim que funciona. Tia Solange obriga aí. Amados, o importante é participar. Ninguém sabe mais do que eu. Vai chegar umas pessoas aqui que eu senti que a irmã estava louvando aqui, sexta. Falei, Jesus, se eu tivesse essa voz, né? Mais grosso, claro, né? Mas nós, né? A gente faz o que a gente consegue, porque a gente está na nossa mão. Né? Davi enfrentou Golias, não foi com armadura, mas foi com o que ele tinha na mão. Você vai enfrentar teus medos com o que você tem na mão. Vem. O primeiro passo eu aprendi que ele nunca dá por nós. Deus nunca dá o primeiro passo. Mas ele nos ajuda a caminhar o resto da caminhada. Amém? Amém. O recado. Amém. Nós agradecemos a oportunidade. É longa e o dia se esconde. Teu amor é o farol que nunca se esconde. Em cada dor e luta encontro a esperança. Novo amanhã és minha confiança. Novo amanhã, teu amor é meu guia. Tua presença ilumina o caminho que eu queria. Novo amanhã, minha fé se renova. Em teus braços minha alma se encontra. Oh, 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 oh. Quando o passado pesa e a carga é pesada, teu amor me dá forças, minha vida é transformada. Em cada desafio vejo tua mão. Novo amanhã, és minha salvação. Novo amanhã, teu amor é meu guia. Tua presença ilumina o caminho que eu queria. Novo amanhã, minha fé se renova. Em teus braços minha alma se encontra. Mesmo quando a jornada parece sem fim, tua graça é esperança que vive em mim. Meu coração se alegra em teu novo despertar. Novo amanhã, onde eu vou caminhar. Novo amanhã, teu amor é meu
presença ilumina o caminho que eu queria. Novo amanhã, minha fé se renova.